Olá, meus queridos alunos, nós estamos aqui para mais uma aula, Matemática Financeira. A gente vai fazer a aula número 1, vou dividir em duas aulas. A gente vai falar sobre sistemas de amortização. Então, antes de mais nada, o que é um sistema de amortização? Sistema de amortização é o sistema de quitação de um empréstimo, ou seja, aquilo que a gente verdadeiramente está pagando da dívida. Ou seja, né, esse sistema de amortização é simplesmente a gente efetuar pagamentos, que seria o valor das prestações, só que o valor que realmente a gente está diminuindo do nosso saldo devedor. Como que são formadas essas prestações? As prestações são formadas por uma parcela de amortização e também por uma parcela de juros. A amortização é o que realmente está é o que realmente está diminuindo da dívida, que está abatendo do saldo devedor. Juros é o que a gente está pagando para é o tal do serviço da dívida. Então, a prestação, lembrem-se disso, isso vale para todos os sistemas de amortização. Eles são formados por uma parcela de amortização, por uma parcela de juros. Então, o que é a amortização? É o pagamento verdadeiramente que a gente está abatendo do saldo devedor, né? Então, é a devolução do que a gente pegou emprestado. Os juros é o serviço da dívida, aquilo que a gente realmente está pagando dos juros da dívida. Então, está diretamente atrelado à taxa de juros da dívida, né? A taxa de juros contratada da dívida, certo? Então, dentro de juros, nós também podemos ter algum período de carência. Por exemplo, quando a gente vai fazer um sistema de habitação, a gente pode fazer um sistema de habitação e pode ter um período de carência. Quando a gente faz, por exemplo, um financiamento estudantil, assim que a gente forma, a gente já tem que começar a pagar a dívida. Se a gente for pagar depois de um ano, depois que a gente forma, a gente está tendo um ano de carência, ou seja, a gente vai ficar um ano sem pagar a dívida. Cuidado, a gente está um ano sem pagar a amortização da dívida. Porém, a gente vai estar pagando os juros da dívida. Ou seja, o saldo devedor vai aumentar nesse período, né? Então, a amortização constante, conhecido como saque. Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre saque. O saque é a amortização constante, ou seja, a gente vai pagar essa dívida constantemente, esse saldo da dívida constantemente. Os juros são decrescentes, porque eles vão caindo ao passar do tempo, e as prestações também são decrescentes, certo? O valor da amortização no saque, normalmente a gente faz uma divisão, as prestações, a gente pega o saldo devedor, que é o principal, divide, e aí a gente fica sabendo qual que é o saldo da amortização da dívida. Os juros são uniformemente decrescentes, calculados sobre o saldo devedor. Vamos fazer um exemplo, uma dívida de R$ 1.000, contratado a um juros de 10% ao mês. Se no primeiro mês nós tivermos somente R$ 100 para pagar nessa dívida, quer dizer que a gente vai estar pagando R$ 100, 10% de 1.000 vai ser exatamente R$ 100. Ou seja, os juros de 1.000, 10% são R$ 100. Então, o que eu estou pagando, que são R$ 100, né, vai continuar o meu saldo devedor em 1.000. Ou seja, eu vou estar pagando R$ 100, que vai ser somente sobre os juros, e a minha dívida vai continuar exatamente os R$ 1.000, certo? Se no mês 3 eu tiver R$ 200 para pagar a dívida, eu tendo R$ 200 para pagar a dívida, o que eu vou fazer? Eu vou pagar R$ 100 dos juros, que é exatamente o que aconteceu no mês 2, e vai sobrar R$ 100 para eu abater do saldo devedor. Então, com isso, o que vai acontecer? Eu vou pagar R$ 100 de juros e vou pagar R$ 100 de amortização. Com isso, a minha dívida vai abaixar para R$ 900. Considerando ainda o período de 10%, né, que é o 10% ao período, então nós temos aqui, sendo a amortização constante, que é o saque, sendo de 900 o valor atual da dívida,
E eu vou continuar pagando R$100, porque eu estou pagando amortização constante, R$100. Esse aqui vai ser a nossa amortização. Só que eu vou ter que pagar também uma parcela de juros. Essa parcela de juros agora não vai ser calculada sobre o 1.000. Ela vai ser calculada sobre o valor de 900. Então, a nossa parcela de juros, quanto que vai ser? Vai ser 10% em cima de 900, que vai ser exatamente o valor de 90. Então, com isso, o que a gente vai ter? Né? No mês 4, eu vou ter que pagar 190, porque a amortização é constante de 100, mais o juro de 90. Então, eu vou ter que pagar 190. Observe que a nossa dívida, né, saiu de 900 para o valor de 800. Correto, pessoal? Isso quer dizer o seguinte, que se no mês 5 eu fosse com o mês 5, continuar pagando os mesmos R$100 de amortização. Porém, os juros que eu vou pagar sobre o valor de 800, sendo de 10% ao período, eu vou pagar somente R$80 de juros. Então, a minha prestação vai cair para R$180. Uma vez que era 190, baixou para 180. Perfeito, pessoal? Vamos dar continuidade no exemplo real agora. Vamos supor que vocês queiram adquirir, estão sonhando aí um Corolla Altis, né? No valor de 100 mil, certo? Então, nós temos aqui 5 parcelas semestrais. Então, o nosso N, a nossa parcela, são 5 parcelas semestrais e a taxa de juros é 5% ao semestre. Então, aqui está em semestre, aqui também está em semestre, certo? Então, como que a gente faz? Lembrando que a gente está no sistema de amortização constante, a primeira coisa que a gente tem que saber é o valor da amortização. Para a gente saber o valor da amortização, a gente pega o valor da dívida, 100 mil, e divide pelo número de parcelas, que é 5. Então, nós temos 100 mil, que é o valor da nossa dívida, e divide pelo número de parcelas. Então, a nossa amortização vai ser constante. Vamos montar o quadro de amortização. Então, o nosso é da seguinte forma: a gente monta o saldo devedor, a amortização, que é o valor constante na segunda coluna, a terceira coluna, os juros, e a última coluna, a prestação, certo? Então, nós já fizemos a conta e sabemos que a amortização vai ser constante sempre no mesmo valor de 20 mil. Os juros são 5% da taxa contratada, então a gente vai pagar 5% de 100 mil, que vai ser 5 mil. A nossa prestação é o somatório desses dois, que vai ser 25 mil. No primeiro mês, lembrando que é sempre pagando no final do período, no primeiro mês, qual que vai ser a nossa atualização do saldo devedor? Vai ser 100 mil menos 25? Não, vai ser 100 mil menos 20, porque é o valor que eu estou pagando da dívida. Os juros, eu estou simplesmente pagando o valor é o pagamento da dívida, né? O saldo devedor é sobre a amortização. Então, vai ser 100 menos 20, que vai ser 80 mil. A amortização, a mesma coisa. Os juros, vai ser 5 mil? Não vai ser 5 mil, porque os juros eu calculo sobre o saldo devedor. O meu saldo devedor é 80 mil. 5% de taxa de 80, 5 vezes 8, 40. Os nossos juros vai ser 4 mil. A prestação é o somatório de juros mais amortização, vai ser 24 mil. Saldo devedor. Saldo devedor, se eu paguei 24 mil, menos 80 mil, vai ser meu saldo devedor? Não vai ser meu saldo devedor. Meu saldo devedor é o saldo devedor menos a amortização. Juros é só para pagar os juros, então vai ser um sobre o outro. E com isso a gente consegue pagar, a dívida, certo? Né? Terminamos para vocês conferir é sempre fazer um total na coluna amortização para saber se fez tudo certo. Essa coluna, esse total da amortização tem que bater com o valor do saldo devedor, porque às vezes pode ter algum erro de fórmula que não bater esses valores. Então é sempre bom vocês conferir esses dois valores, tem que estar batendo. Um outro meio de calcular é vocês podem utilizar aí, né, tendo acesso à internet, pode utilizar esse site, é um site muito bom, tem várias coisas lá dentro, vale a pena conferir, pessoal, certo? Agora eu queria chamar uma pessoa muito especial aqui para poder fazer o agradecimento, tá, pessoal? Tchau, até mais. Oi, eu sou Estela. Eu
ela veio mandar um beijo para todos os alunos do meu pai e um abraço para a Rafaela, e o Rafael. Gabriela e Rafael. Gabriela e Rafael. Muito bom. Abraço, pessoal.